Olá, trabalhador e trabalhadora em educação. Está no ar mais uma edição do APPI Cast. Hoje nós vamos falar com o Rodrigo Cardoso, daqui a pouco o Jorge vai fazer a apresentação dele, mas é importante lidar que nós estamos ainda no mês de comemoração do Dia do Trabalhador e hoje nós vamos conversar um pouquinho, como eu falei com o Rodrigo, a gente vai falar sobre o atual mundo do trabalho, seus desafios e possibilidades, e os impactos na vida do trabalhador e da trabalhadora. Vou deixar claro que quando nós pensamos em um nome para esse programa, o seu foi unanimidade, viu, Rodrigo? Você é uma pessoa bem qualificada nesse mundo de discutir o trabalho. Então nós estamos hoje aqui com o Rodrigo Cardoso, presidente dos sindicatos bancários, presidente do Partido Comunista do Brasil, o querido PCdoB. Seja bem-vindo, viu, Rodrigo? Obrigado, Jorge. Obrigado, professor Osman. Obrigado, professores, trabalhadores de educação aqui, todos aqui da nossa cidade e todo mundo que vai ver e ouvir esse nosso bate-papo. Estamos aí. É isso aí. Ô, Rodrigo, veja bem. Esse programa estamos fazendo agora, final de maio, né? Mas é um mês do trabalhador, como bem lembrou Osman. Temos o nosso 1º de maio aí como um dia marcante, histórico. Inclusive em Ilhéus teve uma audiência, né? Sim, pública, foi você participou, claro. estive lá, tava... Iniciativa da professora Nilda, né? Importante, legal. Foi muito boa aquele momento. O 1º de maio de 2025, especificamente, como é que você vê os últimos acontecimentos? Tem o que comemorar o trabalhador e o trabalhador nesse 1º de maio de 2025? Tem o que comemorar? Eu acho que sim, né? Eu acho que sempre, né, é necessário, né, que o 1º de maio seja celebrado dentro das vitórias, né, das conquistas históricas, as manutenções, muitas vezes, de direito em determinados momentos em que a gente sofre tantos ataques. Mas eu acho que especificamente o 1º de maio de 2025 é um momento que dá para celebrar algumas questões que eu chamaria a atenção, né? Acho que desde que passamos por um momento complicado, né, a classe trabalhadora, desde o golpe de Estado que interrompeu o mandato da presidenta Dilma, sofremos diversos ataques, né? Foi reforma trabalhista, né, aumento da precarização do trabalho no Brasil, todo esse processo que acabou dificultando a própria manutenção da renda do trabalhador, anos após anos com queda da renda do trabalho, salário mínimo congelado, desemprego em alta, né? Então a gente pode registrar que nos últimos anos, desde o retorno, né, o processo de restauração democrática que o presidente Lula tem tentado fazer, eu acho que os trabalhadores têm a comemorar a própria volta da política de valorização do salário mínimo, que isso é um elemento que impacta não só quem ganha salário mínimo, né? A política de valorização do salário mínimo no governo federal impacta até quem ganha um pouco mais do que o salário mínimo. Porque é normal, né, que algumas categorias, né, que têm salários um pouco maiores do que o mínimo, de certa forma são pautadas pelo mínimo. Eu posso dizer, por exemplo, trabalhadores da construção civil, um piso um pouquinho maior, operários têxteis e calçadistas aqui na nossa região, falando da nossa região, né? Operários metalúrgicos aqui de Ilhéus, são trabalhadores do polo de informática, sempre tem um salário um pouco acima do que o salário mínimo. E os sindicatos fazem muita luta, né, para buscar que suas convenções coletivas valorizem, né, esse piso. Quando o salário mínimo aumenta um pouco mais, acaba pressionando, porque as empresas também ficam pressionadas a não pagar só o mínimo. Então, se eles conseguiriam um reajuste só da inflação, se o mínimo reajustasse só a inflação, quando o salário mínimo tem aumento real, aumenta a condição de ter aumento real. Não à toa, 2022 tem um dado, né, os dados do DIEESE, né, que é o Departamento de Estudos, né, Socioeconômicos, que é financiado, né, pelos sindicatos, pelas entidades sindicais de trabalhadores. O DIEESE tem um dado que em 2022, pouco mais de 20% das categorias conseguiram reajustes acima da inflação. Desde 2023 para cá, quando voltou a política de valorização do salário mínimo, ultrapassa os 80% das categorias que conseguem negociações acima da inflação. Então, a volta da política de valorização do salário mínimo precisa ser comemorada, não tenho dúvida disso. Eu acho que precisa ser comemorado também o índice de geração de emprego que o Brasil
tem tido. Ontem saiu o dado recente do CAGED, né, que mais uma vez tem quebrado o recorde, né, de geração de emprego. O Brasil está passando por um momento de desemprego em baixa, de renda do trabalho em alta, né, fruto até dessa própria política de valorização. Então, eu acho assim, que tem coisas a comemorar. Acho que tem a comemorar também algumas políticas que o governo aponta, né, como propostas que ainda serão discutidas no Congresso Nacional, mas que eu acho que são... haverá um ambiente político positivo. Acho que cabe a nós também, do movimento, nós trabalhadores, o povo em geral, contribuir com a pressão para que isso avance no Congresso Nacional. Medidas como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, né, e, consequentemente, a cobrança de imposto de renda com uma alíquota mínima de 10% para as rendas maiores, que na prática essas rendas maiores do Brasil pagam pouco o imposto, ou quase nenhum imposto de renda. Então, acho que são políticas importantes. Eu acho que, em especial, nesse 1º de maio, a fala do presidente Lula acabou também sendo positiva, né? Porque ele declarou o apoio à questão da proposta do fim da escala 6x1, né? Que no Brasil a legislação estabelece que os trabalhadores, ao terem uma jornada de até 44 horas semanais, trabalham em regra, né? A maioria, né, dos trabalhadores 6 dias por semana, folgam apenas um dia, e há uma luta, né, de movimentos, né, de trabalhadores histórica, né, pela redução da jornada do trabalho. Mais recentemente, isso, né, ganhou um impulsionamento pelo chamado movimento VAT, né, de vida além do trabalho, porque abrange, né, aborda essa necessidade de que os trabalhadores tenham o trabalho enquanto fonte de sua dignidade, né, da formação, né, de sua renda, da sobrevivência da sua família, pessoal de sua família, mas que também é necessário que a vida seja além do trabalho, né, que haja a possibilidade do trabalhador também exercer sua fé, para quem professa alguma religião, praticar esporte, estudar, fazer o que quiser, né? Claro, fazer o que quiser e não só viver para trabalhar, né? A vida além do trabalho, né? Cuidar da sua família, né? Algo que são questões fundamentais. Então, eu acho que sim, que tem que comemorar. Tem coisas que tem para comemorar, tem muitos desafios. Eu acho que a gente vai abordar isso aqui também. O cenário de muita precarização de trabalho, muita gente, muito trabalhador que não tem direito nenhum ou quase nenhum. Então, eu acho que realmente tem muito o que lutar. Mas tem o que comemorar também. Eu achei interessante que esse debate sobre o fim da escala 6x1 em 2025, ele se tornou bastante acalorado. Sim. E, inclusive, furou bolha. Sim, Ele furou bolha. Porque certeza. antes ficava uma coisa muito ligada. Porque a gente, assim, que tá ligado ao movimento sindical, a gente já discute isso internamente há muito tempo. E dessa vez realmente furou bolha. Sim, conseguiu furar bolha. A população tá discutindo isso. A classe empresarial tá discutindo isso. Né? Exatamente. E só corroborando com seus dados, saiu também que a atividade industrial nos últimos 2 anos ela aumentou acima de 3%. Sim, sim. E isso também já dá um aparato maior, né? É isso. A política de valorização, né? Com certeza. Então, Rodrigo, a gente vai falar um pouco em nível global, e aí, pensando nisso, a gente, ou se você percebe, ou é possível anotar algumas transformações a nível de mundo, ou que o mundo tenha passado por essas transformações que o mundo do trabalho tem passado a nível global. É possível a gente anotar essas transformações a nível global? Sim, com certeza. Eu falei um pouco disso, dos desafios, né, do que a classe trabalhadora, né, os trabalhadores, o mundo do trabalho tem tido na contemporaneidade, né? A gente vive num momento de mais uma revolução industrial, né? Alguns especialistas falam em 3ª, outros em 4ª, outros falam até em 5ª revolução industrial. Mas, independente do número, é muito visível o quanto a influência das tecnologias de informação tem impactado, né, diretamente o mundo do trabalho. Hoje não se fala não só da mecanização da produção, né, que é um fenômeno já de algumas décadas, né, Não é só a mecanização da produção, nem só a robotização da produção, né, que tem hoje em dia fábricas mais modernas onde
onde se produz muito com pouca mão de obra viva, digamos assim, né? Né? Com pouco trabalho vivo, né? Que é o termo que muitos utilizam. Hoje, o impacto também é das próprias tecnologias de comunicação e também da própria organização do trabalho, no sentido de que muitas empresas deixam de produzir, né, como foi comum, né, no século XX, em especial, fim do século XIX, do século XX, por boa parte, de grandes plantas industriais produzindo tudo ali no mesmo local, próximo. Hoje se fala muito mais em redes de produção, né? Muitas vezes uma peça, para fazer um carro, uma peça vem de um país, um pneu vem do outro, e para juntar todo esse processo, e a montagem é feita naquela fábrica ali em que se coloca, né, se unifica, né, todos esses processos industriais, né? Então não é só um local de produção, hoje são mais redes de produção que acabam... recentemente falaram isso, fizeram uma matéria sobre isso, sobre o iPhone. Não sei se você chegou a ver. Sim, também. O iPhone vem peça do mundo todo. Pois é. Né? E aí a gente tem, assim, às vezes até uma ideia que é um produto americano, mas ele é todo, né? Sim, e onde menos se produz iPhone é nos Estados Unidos, né? Mais na China. Agora também a China já está produzindo muito até no Vietnã, né? Um aspecto, né? Que até tem a ver com essa questão das relações internacionais, mas depois eu falo mais disso. Então é isso, tem esse aspecto aí da descentralização, né? Da produção, esse é um aspecto. Outro aspecto, como eu falei, o impacto, né, das novas tecnologias de comunicação, o trabalho por aplicativo, né, o trabalho por plataformas, né, como estão chamando. Gente que não gosta de fazer, a gente não gosta de fazer a propaganda da empresa, mas acabou se popularizando nesse termo, né, uberização do trabalho, né? Mas que não é, obviamente, só dessa plataforma, é o trabalho por plataforma. E talvez tenha tido um grande boom com essa questão do transporte, né, de passageiros, né, por isso o nome da empresa, mas que hoje entregas diversas e comida, encomendas, e já se espalha para serviços diversos, né, plataforma de serviço de educação, eu que sou bancário, né, que as redes são assim, né, as redes são assim, ele identifica o seu perfil e começa a oferecer as coisas dentro do seu perfil. Eu que sou bancário, volta e meia aparece lá no Google publicidade oferecendo para você ser bancário por plataforma, né? Oferecendo trabalho de bancário por plataforma. Você se cadastra na plataforma para ir passar, a partir daquela plataforma, a oferecer serviços, né? Vender serviços financeiros, né? Então, é um processo, já tem diversos segmentos, né? Engenheiros, arquitetos, que são contratados por plataforma, os mais diversos segmentos, e infelizmente, na minha opinião, acaba sendo uma tendência que vai se estabelecendo, e enquanto não houver controle em relação a isso, acaba levando apenas à maximização do lucro dessas empresas, né, que trabalham com plataformas, porque esse trabalhador que está trabalhando na plataforma, ele não tem proteção nenhuma, né? Não tem proteção nenhuma. Nada. Acaba levando também para uma situação de dificuldade até social. No futuro vamos enfrentar isso, porque você tem milhões de pessoas que trabalham vou falar o nome, com Uber, com 99, com iFood, etc., e que não tem contribuição para a Previdência Social, mas lá na frente vai precisar se aposentar. Fora os que durante o seu próprio trabalho sofrem um acidente, cara. E muito, inclusive. Fica fora de ação, sem renda, acaba o custo, vai para a saúde pública e não tem a parte que alimenta, né, esse processo. O governo... E a gente percebe que há uma dificuldade dos próprios governos enfrentarem isso, porque não é um problema só do Brasil, né? O governo brasileiro chegou a tentar movimentar um projeto de lei para a regulamentação desse trabalho, mas teve muita dificuldade. Essas poucas semanas teve aí o que eles chamaram, né, do break geral, o break dos aplicativos, né? Break dos aplicativos. Fizeram Foco muito forte em São Paulo, nas grandes cidades, né? Não sei como foi o impacto no interior, mas acabou levando à construção de um projeto de lei. Eu vi até o deputado federal Boulos, que deu um diálogo muito forte, né, com esse segmento lá em São Paulo, apresentando esse projeto de lei. Mas a gente sabe que é um esforço
para tentar trazer algum nível de regulamentação para um setor que se alimentou e cresceu na desregulamentação. Então, realmente é um cenário complexo que a gente vive no mundo do trabalho atualmente, em que as mudanças são muito rápidas, a influência da tecnologia é muito grande, os estados, no geral, frágeis para conseguir estabelecer a regulamentação, porque o poder do capital dessas grandes empresas acaba se impondo, né, com muita força, inclusive na mente do trabalhador que está exercendo, né, essa função. E, rapaz, é uma coisa que eu percebo muito isso, o trabalhador que está linkado a essas plataformas, eles conseguem até fazer a própria defesa do modelo. Sim. Né? Eles preferem aquele modelo, não querem fazer a discussão, o debate, pelo menos aqui na nossa região, sobre essas outras questões que envolvem, né? Sobretudo os mais jovens. Com certeza. Os mais jovens, eles realmente entendem aquilo como uma liberdade, uma... E aí a gente não consegue fazer o debate. E a gente precisa avançar nisso, né? Com certeza. Aí eu já vi discurso, é o governo querendo se meter para cobrar imposto. Só pega esse aspecto, quer dizer, não pega a proteção social que vem com a contribuição previdenciária, né, por exemplo. Só que o pessoal que está por trás das empresas sabem alimentar da forma incorreta o pessoal. Então, assim, eles reproduzem aquilo que eles recebem ali via algoritmo, não sei como é que eles fazem isso, mas essa informação que eles recebem, que reduzem apenas ao governo querer mais imposto, é o que empobrece o debate, né? Com certeza, é a lógica das redes, né? A lógica das redes é aquela mensagem rápida, assim, tem muita reflexão, você passa a mensagem só para o governo que quer mais imposto. Você já cria um bloqueio, né? E quando você vende assim... Quem gosta de pagar imposto, né? E quando você vende dessa forma, aí o cara já bota o pé na parede. Né? Isso mesmo, é isso mesmo. Essa é a verdade. Já criou bloqueio para qualquer debate mais profundo. Digo, você vem do mundo bancário. Você conhece o mundo bancário de perto. Aí, pô, eu lembro quando eu era adolescente, quando começaram essa popularização dos caixas eletrônicos. Pô, eu lembro disso, rapaz. Que as agências lá de minha cidade, na Universidade de Natal, Nápoles, pararam, né? Porque se discutia como ia ser esse excesso de caixa eletrônico, que ia diminuir o número de vagas nos bancos e tal e tal. E agora nós estamos numa outra fase, né? Aí tem a inteligência artificial, o avanço da automação. O dia a dia disso no mundo bancário e no que você também observa, você acha que tá ameaçando efetivamente? Porque a gente sabe que o capitalismo, ele não traz... A gente não tá aqui criticando tecnologia. Vamos deixar isso claro. Sim. Tecnologia é importante. Essa sala aqui só existe por causa de tecnologia. Com certeza. A questão é a tecnologia a serviço da sociedade ou a tecnologia a serviço apenas de um grupo de capital, né? Ali. Então, o avanço disso... Você acha que está trazendo muita ameaça para o mercado de trabalho? Você acha que tem como também ver nisso oportunidades? Olha, com certeza a ameaça é grande. Assim, o sistema financeiro, no geral, ele é vanguarda do capitalismo moderno, né? Hoje não é a indústria o principal impulsionador da dinâmica do capitalismo moderno. É o sistema financeiro. A financiarização da economia é um dado. E como tal... também é lá no sistema financeiro onde está mais avançado esse processo, né, de desregulamentação do trabalho, de tecnologia altíssima sendo aplicada no trabalho, não em benefício do trabalhador nem da sociedade, mas das altas lucratividades. Tudo isso impacta diretamente. É vanguarda da tecnologia, a vanguarda da tecnologia da informação e da tecnologia digital está no sistema financeiro. Tá aí, todos os bancos investem bilhões e bilhões para serem ponta, para terem tecnologia de ponta, tanto para oferecer serviço e aumentar sua lucratividade, quanto também para garantir, né, a condição de uma concorrência maior, diminuindo despesas e aumentando, né, o seu lucro. Então, assim, no geral... Os bancos, né, também do ponto de vista da segurança também, que eles fazem da segurança da informação também é algo muito... um investimento pesadíssimo, né? Porque a gente sabe que também a tecnologia permite também que os mal intencionados utilizem a tecnologia para fazerem as coisas erradas. Sim. Então o sistema financeiro se defende também disso, gasta muito dinheiro para se defender e tecnologia para se defender disso. Mas é assim...
Você falou do impacto aí dos terminais eletrônicos, que já era, né, do ponto de vista do trabalho nas agências, já foi uma revolução, porque diminuiu ali o trabalho mais operacional, caixa de banco, né? O Osman deve lembrar provavelmente do tempo em que o banco, qualquer banco aqui de Ilhéus, tinha uma bateria com 50 caixas ali de banco fazendo atendimento. Ao você estabelecer ali o terminal eletrônico, foi paulatinamente reduzindo. Hoje, qualquer agência bancária funciona tranquilamente com 5, com 4, com 3, com 2 caixas do banco, porque o que se utiliza de espécie, o caixa eletrônico já dá uma vazão muito grande. Mas mais recentemente a revolução foi outra, porque nem o caixa eletrônico mais está sendo necessário, porque hoje boa parte das transações são eletrônicas. Muita gente, né, quanto mais moderna, quanto mais a cidade, quanto mais desenvolvida, nos grandes centros isso é muito mais marcante ainda do que no interior. No interior também já tem. O dinheiro físico, né? O dinheiro físico está sumindo. A gente sabe, no nosso cotidiano a gente sabe que hoje a gente utiliza muito menos o dinheiro físico. Cartão, o próprio celular, né? Eu aprendi esses dias, Osman, a botar o cartão, né? O cartão na carteira digital, né? Que tem no celular. Nem o cartão mais de plástico estão usando, tudo no também. Celular. Então, assim. Você tá falando aí, eu tô tentando puxar pela memória a última vez que eu fui na caixa sacar o dinheiro, não tô conseguindo lembrar. Pois é, realmente. Então, assim, é algo que fez outra revolução, porque o banco já está diminuindo até a sua necessidade de ter sua própria estrutura, que era o terminal eletrônico. O próprio cliente tem a sua estrutura, o banco só fornece o software. O banco só fornece o aplicativo e mantém o aplicativo ágil e seguro. É esse o papel que o banco está tendo, porque o celular é seu, a energia é sua, quem tá... o cliente que faz tudo, né? Na prática é o cliente que faz tudo, e essa é uma tendência muito grande. Então, essa revolução também impacta, né, diretamente no trabalhador bancário, porque os bancos hoje direcionam mais os seus funcionários para a venda de serviços do que para o atendimento ao cliente. Verdade. E isso aí impacta na diminuição da quantidade de funcionários, mas impacta também na relação do cliente bancário com o banco. Porque, na prática, o banco sabe, para eu estabelecer minha meta de lucro, que o banco trabalha assim, meta de lucro. E é engraçado, né, que o Bradesco, por exemplo, que tem feito uma reestruturação muito dura, fechando centenas de agências, enxugando milhares de postos de trabalho, né, ele fala, porque o Bradesco está passando por dificuldades. Aí quando você vê a dificuldade que o Bradesco está passando, é porque no ano passado, no ano retrasado, ele tinha tido dezenas de bilhões, não me lembro o número exato, mas um número de mais de acho que 18 bilhões de reais de lucro. E no outro ano ele teve, o lucro não aumentou, o lucro diminuiu. Caiu diminuiu muito. Não, caiu de 18 para 14, eu acho. Uma coisa assim. Não tô com o número exato no momento. Mas é isso. O fato é que o lucro continua multibilionário. A empresa não tá caindo aos pedaços, né? Não é uma padaria, não é um supermercado que nós estamos falando aqui de lucro, né? Lucro ativo. Falando de... E bilionário, multibilionário, né? Então, aí essa questão. Aí para fazer esse lucro, o banco ele estabelece como meta que vender serviços. E a venda desses serviços não tem nada a ver com a necessidade do cliente. Se o cliente está precisando de crédito, mas o banco entende, não. O crédito está com juros baixos, não. Eu quero vender seguro de vida, eu quero vender título de capitalização, né? Eu quero vender qualquer outra coisa, qualquer outro serviço financeiro. E aí o cliente vai no banco para buscar um empréstimo, o bancário tem que oferecer esses outros serviços que, na lógica do banco, dão mais lucratividade. E olha se não oferecer, né? Se não oferecer, o emprego dele está em risco. Tá em risco. Então, é uma situação assim, que hoje o sistema financeiro funciona dessa forma, né? De que não é mais para atender a necessidade do cliente, para atender a necessidade da sociedade, que tem necessidade, né, de serviços financeiros. É para oferecer os produtos e serviços que lhe dão a maior lucratividade, independente da necessidade do cliente. Então, impacta diretamente, a nossa categoria tem diminuído bastante, mas é isso. Por outro lado, a nossa resistência enquanto movimento acaba estabelecendo
critérios, regulamentações que a gente acaba, eu acho, garantindo algum nível, né, de proteção, né, do trabalho, algum nível de proteção do emprego, mas o impacto é muito grande, é gigantesco, enorme. A categoria tá adoecida demais, porque vive sob essa pressão, né? Pressão, É uma categoria meta. É a categoria que é entre segundo, sempre a estatística fica variando entre segundo e terceiro lugar com mais afastamento por acidente de trabalho, por doença ocupacional. É a categoria de bancárias. Às vezes fica à frente de telemarketing, às vezes fica atrás. Telemarketing é campeã também. E construção civil. São os que têm mais situação de doenças ocupacionais. Eu disse aqui numa assembleia uma vez que eu dou aula de segurança do trabalho à noite. Sim. E aí tem uma aula que eu faço um pouco da historização, assim, né, do processo do trabalho. Uhum. E aí tem um dado que eu achei que em 1920 teve um movimento nos Estados Unidos das operadoras de telemarketing da época por excesso de estresse no trabalho. Em 1920, Você imagine hoje como é. Porra, nós temos aqui 100 anos depois, o telemarketing tá discutindo a mesma coisa ainda. Não avançou, tá em primeiro ainda. Não, quando em Itabuna ali tinha uma empresa grande, né, de telemarketing que tem o nome. Rapaz, a gente viu os relatos do pessoal. Ouviu os relatos do pessoal. Terrível. Não, tinha dois colegas que entraram ali e desistiram. Isso. O pessoal não aguenta. Inclusive que pra região as condições não eram ruins. Sim. Se eu não me engano, eram 2 salários mínimos, tinha vale transporte, auxílio não sei o quê, doença, não sei o quê. Sim. Mas o cara não aguentava ficar, a pessoa não aguentava ficar. O salário não era nem tão ruim, né? Não. Mas o nível de trabalho... Não aguentava. Tenso, né? Trabalho intenso, muita pressão psicológica. Sem poder ir no banheiro. Se prende e tal, não sei o quê, fica mais tempo trabalhando e assim sucessivamente. Com certeza, muito... Rodrigo, a gente tá falando não, a gente tá vivendo numa época de globalização e interconexão de mercados. E a gente percebe que os Estados Unidos tá vendo com um movimento de unilateral. Sim. Os Estados Unidos tá fazendo esse movimento contrário. Então aí nós temos desafios. Como isso mexe na segurança do emprego, salários, condições de trabalho principalmente? Porque nós estamos vivendo nessa situação dos Estados Unidos que ele tá fazendo tudo para ser o dono do mercado, né? Querer ser o dono do mercado. Isso pode impactar em outras nações, outros países, e principalmente nas condições de emprego, de salário, de condições de trabalho. É possível a gente ver essa coisa adiante? Comentando sobre isso, eu estava vendo recentemente uma entrevista do ministro Haddad sobre esse assunto, onde ele colocava da imprevisibilidade que tem sido causada no mundo por essas ações, né, do presidente dos Estados Unidos, do Trump. Diz que é difícil você até fazer previsão 6 meses na frente, porque o Trump fala uma coisa, toma uma medida, depois volta atrás. Você nunca sabe o que vai se consolidar realmente. Mas o fato é que os Estados Unidos fazem um movimento de fazer a América grande de novo, né, que é o slogan, né, do Trump, que na prática, em relação a essa questão do trabalho, é algo muito difícil de acontecer, porque os Estados Unidos fizeram, por conta da sua condição econômica de ser o comandante do sistema monetário do mundo, né, que desde o chamado Acordo de Bretton Woods, né, que depois da Segunda Guerra Mundial os países, né, se estabeleceram algumas regras do funcionamento, né, da economia mundial, fundou o Banco Mundial, fundou o FMI, estabeleceu o padrão dólar ancorado no ouro, né? O dólar era a base, né, da moeda base das negociações internacionais, mas tinha que ser ancorado no ouro. E na década de 70, unilateralmente, os Estados Unidos acabaram com isso, né? Acabaram com o padrão ouro e passaram a ter o dólar como única referência. Então, nessa condição de ser o dólar a moeda referência do mundo e os Estados Unidos serem o país que imprimem o dólar, né, que estabelece, né, quanto de dólar vai ter no mercado, ele acaba tendo a condição de ganhar dinheiro sem a necessidade de produção.
Desde então, desde a década de 70, a economia norte-americana veio financiarizando-se cada vez mais, né? Então o impacto do sistema financeiro foi muito grande e migrando né, para segmentos, né, da altíssima tecnologia. Então, os Estados Unidos acabaram perdendo, né, boa parte daquela produção industrial, aí, o que alimenta boa parte da base política do Trump, né, que onde tinham as grandes indústrias dos Estados Unidos, acabou perdendo competitividade. E essas indústrias acabaram migrando para outros países, notadamente os países, mais expressivamente os países asiáticos, e a China, né, como um dos principais motores, né, desse processo de descentralização mundial da industrialização. Aí, os Estados Unidos ganhou muito dinheiro com isso, né, virou a única potência mundial com isso, com esse processo. E agora eles querem desfazer porque gerou-se também, em torno disso, um cenário dentro do mercado norte-americano, do mercado de trabalho, da população norte-americana, um processo de desigualdade crescente, diminuição da renda do trabalho, porque ou você estava nos empregos da altíssima tecnologia, ou você estava sem emprego nenhum, ou com emprego com baixa remuneração. As estatísticas que tem do mercado de trabalho nos Estados Unidos é que a renda do trabalho de lá, hoje, obviamente, comparando com a inflação, né, é inferior à da década de 70. Então, essas últimas duas gerações, é o que eles dizem, né, são as únicas duas gerações dos Estados Unidos em que os filhos estão mais pobres do que os pais, né? Porque, em regra, tese, né? Como é que é a lógica, né, do país que está se desenvolvendo, né? Os pais construíram uma condição, o filho vai estar numa condição melhor, porque já aquela condição construída pelo pai já vai dar a ele uma melhor condição, tanto para estudo, já não precisa mais construir uma casa, porque já tem a casa herdada do pai, já tem condição de ter uma renda aplicada em outras questões. Mas essas gerações, as gerações depois da década de 70 dos Estados Unidos estão mais empobrecidas do que as gerações anteriores. A questão é que aí que se coloca, né? Eu tenho visto alguns estudiosos refletindo sobre isso. Os Estados Unidos não vão ter condições de trazer essas indústrias de volta que possam gerar mais empregos de qualidade, porque a indústria hoje já não é mais desse jeito. A indústria chinesa de ponta, né? Que inclusive até estava vendo que até a China já está migrando, né? A China já tá ficando, já tem as indústrias de menor valor agregado, né? De menor tecnologia, indústria têxtil, calçadista e tal, não é mais da China. Já está migrando ali para os outros países ali da Ásia, para Vietnã, para Malásia, para Indonésia. A China está mantendo-se e impulsionando cada vez mais as indústrias de alta tecnologia, o automóvel, os automóveis elétricos, altíssima, a produção altíssima, né? A produtividade altíssima. Então, os Estados Unidos, ao criar essas tarifas, né, que o Trump tem colocado, busca encarecer a importação para que os Estados Unidos possam estabelecer uma produção interna. Mas essa é que é a questão, né? Primeiro que não é de um dia para a noite. Você não constrói uma fábrica de automóveis, uma fábrica de celular. Eu estava vendo um comentário em que o especialista estava comentando uma fala de um executivo da Apple, né? Que o iPhone é produzido na China. E ficou muito mais caro importar, né, o iPhone da China para os Estados Unidos. Só que para você estabelecer a condição de produção do iPhone nos Estados Unidos, vai levar no mínimo 3 anos e um investimento de dezenas de bilhões de dólares. Quer dizer, não é simples você fazer isso. Não é montar um galpão, né? Não é montar um galpão, é você trazer equipamentos, treinar a mão de obra também para esse processo. Então tem todo um aspecto que não é de uma hora para outra. Então os Estados Unidos não vão trazer uma fábrica nova que se estabelecer nos Estados Unidos, não vai empregar 20 mil operários ou 30 mil operários como eram as fábricas da década de 70. Vai empregar como a BYD aqui, que a gente está acompanhando a instalação, 5 mil, 3 mil operários para fazer muito mais carros do que se fazia naquele período, e carros com muito mais tecnologia agregada. Então, não é possível o que eles estão fazendo,
fazer a América grande de novo do jeito que o Trump está querendo. Isso vai impactar no mundo? Com certeza vai. Né? Agora, a relação desse impacto é o que a Haddad fala, né? Muito imprevisível. Tem uns que dizem, né, que o Brasil pode até ganhar em alguns aspectos, né? Porque a tarifa do Brasil está mais baixa do que a média, então o Brasil pode até ter vantagens comparativas, né, no comércio com os Estados Unidos. Por outro lado, também o Brasil, ao não entrar na guerra, né, a guerra dos Estados Unidos é visivelmente direcionada contra a China, né, que eles buscam impedir o inevitável, né, que a China torne-se a maior economia do mundo. É inevitável. Uma guerra por hegemonia, né? É uma guerra por hegemonia. E é inevitável, porque a China tem a maior população, tem recursos naturais, né? Tem toda a condição de ser a maior economia do mundo. Tem planejamento. Tem planejamento. Só não vai ser se tiver guerra contra a China. E aí é fim do mundo, né? E os caras são bons de planejamento. Mano. Pois é. Os caras são bons. Eu tô lendo aquele livro de Elia Jabu. Sim, que legal. E ele faz um relato de como é o planejamento deles, né? E de como eles se reúnem. E é coisa de 20 anos, cara. Eles fazem planejamento de 20 anos. Os caras são bons. Os caras são bons, se prepararam pra essa hegemonia. Não vai ser uma imposição tarifária que vai derrubar os caras. Tem planejamento, eles não estão fazendo. Diferente de Trump, que eu observo o seguinte, Trump tá... Se ele quer reindustrializar os Estados Unidos, ele precisa de um planejamento a longo prazo. Com certeza. Ele não vai ser criando uma tarifazinha aqui que vai vir todo mundo correndo. Pois é. Pelo amor de Deus, cara. Não é assim as condições do que a gente até falou logo mais cedo, né? Que as relações, as redes de produção não se transferem do que está espalhado para o mundo para ir para um país só de uma hora para outra. É algo impensável. Aí, sinceramente, o impacto que vai ter no mercado de trabalho do Brasil ainda, na minha opinião, é imprevisível. Até porque a gente não sabe quais são as regras que vão se estabelecer ao fim de toda essa confusão. Com certeza. Ele fez confusão com a China, agora vai ter que negociar com a China. Né? Então, não sabe nem como é. A Haddad falou uma coisa interessante nessa entrevista, que ele falou que os Estados Unidos estão perdendo no jogo que ele mesmo criou as regras. Exatamente. Ele criou as regras, tá perdendo, e agora quer pegar a bola de volta. Não, vou parar com isso aqui. A OMC foi criada sob regras dos Estados Unidos. Agora não quer. E agora ele tá perdendo, ele quer parar o baba. Os outros aprenderam a jogar, né? Para o jogo. Hã? Para o jogo. Aí, para o jogo, não. A bola é minha, vou mudar a regra agora. Rodrigo, a desigualdade social, a gente teve até um número bom também agora, né? Do índice de Gini do Brasil. Avançando, né? Avançou, acho que se igualou o que estava em 2012, né? Isso nos últimos 2 anos, né? Então, e a igualdade social, a desigualdade social, a gente sabe que é um problema seríssimo, né? No desenvolvimento da nossa sociedade. Você acha que a desigualdade social vinculada a esse processo de automação, ela impacta diretamente no mercado de trabalho? A desigualdade social, ela tem um papel fundamental no problema da geração de emprego, da formação de uma nova cadeia de trabalho? Com certeza. Primeiro, eu queria comentar esse número que você falou, que é dramático, né? A gente está comemorando que voltamos ao nível de 2012, porque o Brasil, efetivamente, com o golpe de Estado, perdeu uma década. A gente vinha avançando, andamos para trás, muito para trás, depois do golpe de Estado, e agora estamos voltando ao que a gente estava. É algo realmente dramático e demonstra assim o quanto foi terrível, né, para o Brasil esses anos depois do golpe que derrubou a presidenta Dilma. Mas é isso, sem dúvida, né, a desigualdade acaba impactando, né, porque, obviamente, né, se você não tem pessoas, né, com as condições mínimas, né, de estarem competindo, né, entrando no mercado de trabalho, tendo trabalho com alta produtividade, é um desafio que o Brasil tem, né, que efetivamente passa diretamente pela educação. Na medida que você tem um país extremamente desigual, uma das formas de combater a desigualdade, sem sombra de dúvidas, é investir na educação. Educação pública, né, digamos, sendo mais determinante, né, porque não é qualquer educação. É a educação pública que tem acesso a todos. Porque na medida que todos tenham acesso à educação de qualidade, a condição de que ele possa se colocar em empregos melhores, que possa
gerar inovação, inclusive, também acaba aumentando, né? E, sem sombra de dúvida, o Brasil passa por um desafio de ter uma educação subfinanciada. Quando você compara, né, os investimentos em educação no Brasil com países que conseguiram, né, dar esses saltos de desenvolvimento, países como a própria China, como o Japão, como a Coreia, né, que deram saltos, né, do ponto de vista da produtividade do trabalho, os investimentos em educação são maciços, né? E acaba esse processo, né, diminuindo a desigualdade. Acaba diminuindo a desigualdade. Você tem trabalho com mais produtividade, a tendência de que esse trabalho com mais produtividade seja mais remunerado e acaba gerando, né, um ciclo de redução da desigualdade. E dificulta até o crescimento industrial, né? Com certeza. Que aí você não consegue fazer aquela especificidade necessária. Aumenta a precarização, né, do transporte por aplicativo e tal, do trabalho por plataformas. Inclusive, eu vi o anúncio que vai vir até uma chinesa agora, né? Pra concorrer aí com iFood, parece. É uma situação, né? O Elias Jabbour, né? Que eu vejo muitas entrevistas dele, ele fala, né? A China forma, não tem um número aqui exato, mas milhares de engenheiros por ano e que estão trabalhando com engenharia. O Brasil forma um número bem menor, né, de engenheiros que estão sendo Uber. Estão indo para ser motorista de aplicativo porque não tem trabalho. Então, você precisa, né, que o Brasil, que o país, né, que tenha, né, o desafio do desenvolvimento, né, tenha algum nível de unidade nacional para que o desafio do desenvolvimento seja capaz de dar oportunidade para as pessoas, né, de efetivamente ir construindo um país mais soberano, mais independente e mais igual, né? Sim. Rodrigo, também a gente, dentro desse contexto que você falou aí, a gente percebe também que há uma crescente demanda por novas habilidades e a necessidade de qualificação contínua, que é uma realidade nossa também. Você consegue visualizar quais seriam essas habilidades e essas competências que é necessária para o trabalhador para estar dentro do mercado de trabalho? É muito, assim, a gente que acompanha, né, vê muito que as empresas, né, muitas vezes demandam, né, um trabalhador com mais, com uma abrangência maior de competências, né, que eles chamam, né? Diz que não basta ter a educação formal, né? Precisa ter outras dinâmicas, né? Saber trabalhar em equipe, né? Ter domínio, né, das tecnologias, né, das tecnologias modernas, né? Hoje em dia tudo, né, tá em torno da utilização de tecnologia. Qualquer trabalho, né, na prática acaba tendo a necessidade, né, de utilização da tecnologia. Mas a gente percebe que também muitas as empresas no geral buscam trabalhadores também com equilíbrio, né? Porque assim, o trabalho moderno adoece. Então quem consegue não adoecer, né? Quem consegue não adoecer tem uma certa vantagem, né? Agora é difícil, né? Dentro da estrutura de um trabalho que adoece. Mas é isso. Então o equilíbrio, né? Equilíbrio psicológico, né? O saber trabalhar em equipe, o saber trabalhar em diversas funções, né? Trabalhadores mais multifuncionais é o que o mercado pede, né? O banco tem usado muito a questão de inteligência artificial? Muito. Todos os bancos têm programas de inteligência artificial que são alimentados, né, pelo trabalhador. O empregado alimenta, né, aquela inteligência artificial. Cada um tem seu nome. Do Bradesco é Bia, do Banco Brasil tem o seu, o Itaú tem o seu. Cada um tem o seu apelidozinho ali. E essa inteligência artificial, cada vez mais, acaba fazendo o atendimento, né? Todo mundo, né, já recebeu ligação. Tem as da fraude também, né? Tem as ligações da tentativa de golpe. Mas que tem também a ligação real, né, de quem oferece serviços, do banco oferecendo serviços. Tem o atendimento quando você liga para o banco. Primeiro, a inteligência artificial faz um filtro gigantesco, né? E olhe lá, muitas vezes você nem é atendido por um humano, porque a inteligência artificial deu conta daquela sua demanda. Então,
Todos os bancos têm muito investimento nisso. Chega a tomar emprego, substituir no mercado de trabalho ou não? Na prática, a gente acha que sim, né? Porque, assim, você não tem um dado concreto de que, por exemplo, a inteligência artificial do Bradesco extinguiu uma quantidade de empresas. A gente não tem dado quanto a isso. Mas a gente tem um dado que o Bradesco, nos últimos anos, extinguiu mais de 2.000 postos de trabalho em um ano. Então, a gente tem esse dado, que tem havido essa tendência. E, sem sombra de dúvida, a inteligência artificial Porque não dá faz pra viver. parte disso. Porque fica difícil os caras viverem com 14 bilhões de lucro, né, velho? É difícil, Com a inflação do jeito que tá aí, Pô, como é que 14 tá bilhões pagar de o... lucro, velho. É difícil aí. Com certeza. Então, rapaz, o avanço da inteligência artificial Aham. tem me assombrado a rapidez. Sim, com Assim, certeza. sou engenheiro civil também de formação, Aham. e eu tenho recebido tanta proposta de alguns programas que a gente utiliza para projeto, já com inteligência artificial, que Aham. rapaz, não é possível que já tenha isso. É. Ele tá desenvolvendo muito rápido, sabe? É. Eu tenho a impressão que a galera que tá formando aí TI tá sendo só para pesquisar agora a inteligência artificial e como linkar ela a programas, né? É. Essas coisas. Pô, impressionante. Eu fico bem... É isso. Às vezes, né, quando se fala, né, do investimento em tecnologia, né, e quanto a tecnologia está influenciando diretamente no trabalho e substituindo o trabalho, né, o trabalhador, às vezes parece que é só em determinados segmentos, mas é isso que você falou, é o engenheiro, é o arquiteto, é o advogado, é o médico. Diz que na informação, né, também vi na entrevista de Elia Jabbour, que na China tem a estrutura, né, de saúde que eles estão implementando lá, o nível, né, de atendimento e de precisão que a inteligência artificial faz dos diagnósticos é superior a dos médicos humanos, né, que ele faz tá fazendo o processo, né, de filtragem, né? O primeiro atendimento ali é com a inteligência artificial, aí depois que vai passar para o médico humano. Verdade. Mas a inteligência artificial já dá uma... Aí ele diz que a China já usa isso. Já usa isso, na medicina. Na medicina, os diagnósticos das doenças mais simples, né? O diagnóstico e a sugestão de tratamento é a inteligência artificial que faz. Só vai para o médico humano o que é mais complexo, porque aí precisa de mais elementos, né? Eu não sei se é viagem minha, mas às vezes eu penso que nós estamos criando o nosso próprio predador. Talvez a única espécie que cria seu próprio predador. Esse negócio na ficção científica é rica, né? De elementos, né? De filmes e de séries que tratam, né? Como o mundo pode ser complicado. Aí eu que sou comunista, né? Tenho muita concretude, né? Que a visão muito concreta é a visão de que os investimentos e o avanço tecnológico sob a égide do sistema capitalista vai gerar uma dessas distopias da ficção científica, né? De um mundo em que uma pequena elite tem um altíssimo padrão de vida e a grande massa vive na miséria ou não vive, né? Em algumas dessas ficções é simplesmente exterminada, né? Enquanto a pequena elite permanece com um grande nível de vida, né? Então, ou você tem aí nos padrões da ficção científica, né? Os padrões da ficção científica são engraçados. Aí a gente começa a comentar, tem um socialismo de jornada nas estrelas, né? Porque jornada nas estrelas é aquele negócio, você aperta um botão, tem lá a comida, né? Tem lá a roupa e tal. Então a produção tá resolvida. Então aquela sociedade utilizou a altíssima tecnologia para dar bem-estar para todo mundo e a humanidade fica à vontade para deslanchar. Por outro lado, né, tem as outras ficções científicas, né, em que a elite vai viver numa estação espacial com altíssima tecnologia e a Terra destruída ambientalmente e as grandes massas vivendo na miséria na Terra e a elite numa estação espacial. São as possibilidades que o mundo tem pela frente. São as possibilidades, cara. Vai passar para 10 anos, mano. Tá contemplado aí. Sobre a educação com um papel relevante e tal, né? Já de qualquer maneira abordou, né? Então, a flexibilização das relações de trabalho com atividade remota em casa ou em plataformas digitais, os contratos temporários, o que isso traz de desafios e oportunidades para os trabalhadores? Os desafios são muitos, né?
Eu vou falar de novo o exemplo da minha categoria, essa questão do home office, né? Boa parcela, né, da categoria, naquele período da pandemia, né, que acabou, em todos os segmentos, né, de trabalho, acabou mexendo muito e acelerando, né, esse processo de mudanças. Na nossa categoria, quem foi para o home office não quer voltar, né, porque consegue, né, ter uma produtividade até maior, muitas vezes, porque você não precisou sair de casa, você não precisou pagar transporte ou passar por um ônibus lotado, ou mesmo de carro, você não precisou pegar o engarrafamento, você tá ali, organiza ali o seu escritóriozinho, faz o seu trabalho, faz tudo que é necessário, o filho tem uma necessidade, dá para dar uma corridinha ali, uma fugidinha. Então, assim, quem tá no home office não quer voltar. Mas, por outro lado, as empresas, né, que fazem tudo para controlar esse trabalho remoto, né? No caso nosso, as empresas contam até... Apesar dele estar sendo controlado. Porque assim, eles controlam o tempo que você tocou no teclado, o tempo que você mexeu no mouse, o tempo que a ligação que você fez. Se você não fez, obviamente, a pressão vem no juízo. Mas ainda assim, tô falando do nosso segmento, né? Do nosso segmento, isso aí, os bancos, né, eles acabam buscando limitar, né, essa questão do trabalho remoto. Nós conseguimos trazer para nossa convenção coletiva, né? Acordos coletivos em torno dessa questão do trabalho remoto, porque entram outras contradições. Entra a contradição de, tudo bem, você está trabalhando em casa, quem paga a energia? Quem paga a internet, né? O telefone. Então aí se estabeleceu que tem uma ajuda de custo, né, para isso. O mobiliário, quem paga para você ter uma cadeira em condições, para você ter o equipamento em condições, né, adequadas, condições ergonômicas adequadas e tal. Pronto, a empresa tem que dar essas condições. Então, assim, a gente vê, eu conheço pessoas, né, que hoje, por exemplo, moram aqui em Ilhéus e prestam serviço para empresa do Brasil inteiro. Eu acho que isso tem sido cada vez mais comum. A pessoa trabalhar à distância, realmente. Então, assim, é um elemento que às vezes pode trazer uma melhoria até na qualidade de vida do trabalhador. Dificulta a organização, obviamente. Aí falo de novo da minha categoria, né? Toda vez que a gente está na campanha salarial, a gente... Pô, como é que a gente faz uma greve agora? Se você fizer uma greve, que antigamente a gente fazia a greve, botava ali a piquete na porta do banco, dialogava com o trabalhador para não entrar, tal, não sei o quê. O banco parava de lucrar, aí ia perceber isso. Pois Não, aí você tá lá aberto nos cash, você tá fazendo sua movimentação em casa. Não, e o trabalhador, né, que poderia, não vou vender, né, não vou vender, não tô no banco, não vou vender, não tô na agência, não vou. Não, ele simplesmente pega seu notebook, vai para casa, alguns que não estão indo nem na agência mais, né, para trabalhar. Então aí, como é que você impacta? Até na parte que depende do trabalho humano, né? A venda, oferecer o serviço, etc e tal. É difícil, porque você às vezes não tem nem oportunidade de localizar o trabalhador para conversar com ele sobre a necessidade de se mobilizar, né? Então é um cenário de muitas muitos trabalhadores, né, têm optado por isso, né? No meio bancário. É isso que eu tô falando. Quem foi não quer voltar. Quem foi para o home office não quer voltar, não. É isso, tem uma qualidade de vida melhor, né? Quem já trabalhou em casa, você tem uma possibilidade de organizar melhor o seu trabalho. Por outro lado, por isso que a gente trouxe para a convenção, né? Se você não regula, aí a tendência é do cidadão ficar lá horas e horas além do tempo normal de trabalho. Agora aí também a instituição bancária não abre para todo mundo, não. Tipo assim, tem uma quantidade de pessoas que vão e... É limitado, limita. Engraçado, né? Na educação foi ao contrário, né? Porque assim, os professores, apesar de muitas vezes a gente tem um problema seríssimo de condições de trabalho, escola, né? Que você também conhece bem, mas ninguém tava aguentando mais a aula online. É outra dinâmica, né? É outra dinâmica. Ninguém tava aguentando mais. Além de algumas dificuldades, tipo assim, né? Aí você vai lá, abre um grupo de Zap para pais e alunos.
E começa a chegar mensagem pra ele, meia-noite, 1h da manhã, tal, não sei o que, bababá. E aí o pai gesticulando de cá, o aluno de lá e tentando resolver, fazer as tarefas do dia a dia. E criou uma dificuldade muito grande para os docentes, que eles disseram, não, eu prefiro estar na sala de aula com meus alunos. Como é que você prende a atenção do estudante online? Se na sala de aula é difícil, e online, Não, velho? e foi interessante que Uma criança, um adolescente, né? que desnudou dois fatores, assim. Por exemplo, a gente às vezes acha que, não, todo adolescente tem um celular e tem acesso à tecnologia. Não, a pandemia não demonstrou isso. Nós tivemos muitos alunos com dificuldade de ter acesso. Sim. E quando tem, é uma internet... Baixa qualidade, né? Exato, porque a telecomunicação não avançou nesse sentido de popularizar a internet de qualidade para todo mundo. Com Então tem muita certeza. gente que fica ali naquele sinalzinho G, H, né? H mais e tal. E aí não conseguia participar das aulas. Aí no máximo recebe a mensagem de texto do WhatsApp. Nem Nem o vídeo do WhatsApp Principalmente quem consegue. estava no campo. A situação piorava mais ainda quem estava no campo, tipo Inema, Pimenteira, Banco Central, tal, Banco do Pedro, que Eu não tava parece rendendo, não. que é distante, mas não é. Mas é um distrito Não, deve ver quando a que gente tem dificuldade. que a gente tá visitando aí as escolas do campo. A gente fica sem sinal, né? Fica sem sinal. Com certeza, Até hoje, já estamos em 2025, cara. Esses caras não avançaram nisso. Ô, Rodrigo, você viu que... Eu não sei se você viu que essa semana... Foi essa semana, a partir de segunda-feira, eu acho. A NR1, ela foi atualizada e ela passa agora a cobrar das empresas que coloquem no seu PGR também os riscos psicossociais. Sim. É importante. Aí né? entra aí assédio moral, assédio sexual, pressão psicológica e tal, né? Aí você já citou que no banco vocês têm muito problema com saúde mental, né? Agora, o movimento trabalhista com esse incremento na NR1 ganha uma força na cobrança para a resolução desses problemas? Com certeza. Eu acho que é um elemento a mais, né? Para que o movimento dentro da relação ali do trabalho concreto, né, de cada categoria vá explorar para que a norma seja cumprida, né? Para que a norma seja cumprida. Eu acho que é fundamental. É fundamental, muito importante. É uma realidade vivida muito nos bancos, né? Com certeza. Afastamento de saúde mental e tal. Depressão, ansiedade, chamada síndrome de burnout, né? Atualmente, né? Que é o esgotamento, né? Do excesso de trabalho. É algo muito concreto, muito presente na categoria. Felizmente. Tem muito afastamento nesse sentido. Muito. Esse negócio de trabalhar por meta é complicado, né, cara? Você tem que bater a meta. E principalmente... Tem que vender isso, tem que vender aquilo. Principalmente que é isso, né? Aquilo que eu falei há pouco. Não é conectado com a necessidade do cliente. Você tem que vender. Não importa se o cliente não quer, você tem Necessidade que vender. do banco. É a necessidade do banco. Das empresas. Ter lucratividade. O cliente, eu não quero isso. Pô, mas me ajuda aí. É consórcio, seguro, esse negócio, né? O cliente nem quer. A gente, Eu nem queria, quando veio no contrato, não, você assinou o a contrato. gente ouve uns relatos assim de alguns colegas, né, que vai desenvolvendo, né, a relação, né, com os clientes de maior renda, né? Os clientes de maior renda, né, tem uma diversidade, né, de possibilidades de aplicação, tem uma renda, alguma folga, né, na renda, aí ele já coloca ele ali na listinha, né? Pô, quando chega na meta do seguro, mas eu já tenho seguro, mas faz mais um aí pra me ajudar. Faz um consórcio, mas eu já tenho um consórcio, faz mais um. Tem diferença dessa pressão para banco público e banco privado? Rapaz, alguma diferença tem. Você vê, por exemplo, um banco como a Caixa. A Caixa tem muita atuação em torno dos programas do governo, né? Tanto os programas sociais quanto os investimentos do governo em habitação, infraestrutura dos municípios. Eu tive essa semana numa reunião com a superintendência da Caixa aqui agora que está em Itabuna, né? A Caixa tinha 5 superintendentes na Bahia, no governo de Bolsonaro extinguiu 3, e agora no governo de Lula tá voltando, né? E aí voltou aqui, a do Sul aqui da Bahia, que a sede é em Itabuna, e que o superintendente estava explicando que em 2 meses eles já atuaram aí
para garantir investimentos numa usina de tratamento de resíduos em um município, em não sei quantas casas do Minha Casa Minha Vida em outro município. Então, investimento em saneamento em outro município. Então, assim, você vê um banco como a Caixa, ele tem muito foco relacionado aos programas do governo. Fora Bolsa Família, fora FGTS, fora seguro-desemprego, né? Então, tem esse foco mais social. O Banco do Brasil, menos. O Banco do Brasil tem muita atuação nessa questão do financiamento da agricultura, que é muito forte. Tanto a grande agricultura quanto a pequena agricultura tem muitos negócios, né, com o Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil já tem muita essa pressão vinculada aos serviços, muito maior do que na Caixa. Na Caixa também tem, mas é mais diluído. No Banco do Brasil tem mais essa pressão das vendas do que na Caixa, muito próximo ao Banco Privado. O Banco do Brasil é muito próximo ao Banco Privado. Forma. É de economia mista também, pode ser? Economia mista. Economia mista? Agora, Rodrigo, a gente chega numa coisa que você conhece bem, né? Aham. Sindicatos e organizações sindicais. Sim. Ou organizações de trabalhadores. Qual o papel dos sindicatos e de outras organizações de trabalhadores na defesa dos direitos e interesse dos trabalhadores nesse cenário atual? É isso, né? Eu acho que um desafio muito grande é organizar. É organizar trabalhadores e conscientizar, né? Sindicato precisa ser uma escola de participação política, de escola de divulgação das ideias que favorecem os trabalhadores. Eu não tenho dúvida que o papel do sindicato nesse ponto é gigantesco, né? Organizar os trabalhadores para demandar as coisas tanto dos seus empregadores quanto do próprio poder público, né? Porque efetivamente em qualquer segmento, né, da economia, o papel do Estado, né, acaba sendo importante, né? E ter os trabalhadores conscientes para o quanto os rumos, né, do país têm relação direta com a sua qualidade de vida e com o seu trabalho, né? Eu acho que é fundamental o papel do sindicato nesse sentido. Beleza. Beleza? Assim, para finalizar, você acha que quais são, assim, que você enxerga de políticas públicas que são necessárias para a gente começar a mitigar? Porque, por exemplo, nós temos esse problema seríssimo agora aí de dialogar com a galera que está em plataformas, né? O que a gente pode ter na sua experiência aí de vida de sindicalismo, de política pública para a gente tentar mitigar esses problemas trabalhistas, enfim, avançar nesse sentido? Nós estamos numa nova realidade mundial, né? É isso, é um cenário assim difícil, né? Onde, sem sombra de dúvida, eu não tenho dúvida que a educação cumpre um papel fundamental nesse processo, mas a educação só não é suficiente. Acho que, por exemplo, essa relação com as redes digitais, né? O Estado brasileiro precisa ter algum nível de regulamentação desse processo. Todo o setor da economia é regulamentado, né? Por exemplo. As redes digitais se negam a aceitar um nível mínimo de regulamentação que busque, que garanta, né, que pelo menos elas não estimulem crimes, né? Que é um elemento, né, que infelizmente existe, né, nas redes digitais, né? Que haja uma responsabilização do que as pessoas fazem e falam, né, e que são divulgadas em redes sociais, em mídias digitais. Eu acho que são elementos que são fundamentais do ponto de vista dessa questão da regulação, da regulamentação do trabalho. Precisa avançar também, né? Essa questão do trabalho de plataformas é um nível de precarização muito grande. E é o que a gente percebe. Os estados fazem um esforço, né? Essa semana ou foi na passada, não estou me lembrando exatamente, foi semana passada, o governo do estado da Bahia, por exemplo, lançou um programa, Condução Decente, né? Que busca garantir que algum nível de qualificação para os motociclistas, né? Os que trabalham com aplicativos, né? De entrega, certo? E que é um movimento, né? No sentido de tentar garantir algum nível de qualificação para aquele trabalho. Mas não é garantias da relação daquele trabalhador com a empresa.
É uma forma de ele sobreviver melhor nesse cenário de trabalho precarizado, né? Nesse cenário de trabalho precarizado. Um esforço maior só poderia ser feito pelo governo federal, porque seria necessário enfrentar, né, o poder dessas plataformas para garantir direitos básicos, né? No geral dos trabalhadores, eu acho que essa batalha, né, para que a gente possa ter redução da jornada de trabalho, né, o fim da escala 6x1, acho que é fundamental também. Então, os desafios são inúmeros, são imensos e que efetivamente cabe a cada um, né, a cada trabalhador, cada trabalhadora, né, e nós, enquanto sindicato que atua nesse processo de organização, né, ser esse elemento, né, unificador, né, dessas lutas, eu acho. Rodrigo, Ok. nós estamos chegando ao final do programa. Tem alguma coisa que... Nós falamos sobre vários temas, vários tópicos. Tem alguma coisa que a gente não conseguiu falar aqui que você queria falar? Alguma demanda? O que você pensa assim... que nós não falamos aqui e você queria deixar para a categoria ou as categorias? Eu acho assim que abordamos vários temas, né? Eu só reforçaria isso, essa necessidade de trabalhadores e trabalhadoras que somos, termos consciência, né, de nosso papel na sociedade, né? Nosso papel de estar interferindo nos rumos da sociedade, do país, do estado, do município, né? De atuarmos para enfrentar os problemas do nosso município, para estarmos interagindo, né, enquanto força que somos, né, enquanto classe trabalhadora que tem um papel de pressão social e pressão política que eu acho que é importante que seja organizado para ser utilizado. Certo. Então vamos encerrando. Por hoje é só, pessoal. Logo voltaremos com mais um tema de interesse da categoria e nova edição do APPI Cast. Nosso muito obrigado especial a você. Obrigado também aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. A nossa luta não para. Pronto. Valeu, Rodrigo. Obrigado pela presença. Oi. Valeu, professores. Foi uma aula. É sempre bom de escutar. Você é muito bem antenado aí no mercado de trabalho, na política, a nível nacional, mundial, local. Isso. Então foi um bate-papo muito Sempre quando enriquecedor. você fala é uma aula pra gente. Por isso que a gente foi buscar a pessoa ideal para falar um pouco desse mês de maio em comemoração ao Dia do Trabalhador. Pronto, obrigado, professor Osman, obrigado, Jorge, obrigado a todos que estão assistindo e ouvindo. Valeu. Forte abraço.